Gente, eu fui concluir, achando que eu ia concluir o processo da entrada do Ari na live. Eu concluí a live. Aí agora eu espero que vocês venham pra cá. Ai, meu Deus. Então, peraí. Voltei aqui na outra live. Aquela lá eu fui concluir, achei que ia concluir o processo da sua entrada, concluir a live inteira. Aí, Ari, E agora aí, vai dar Cris, certo. beleza? Ai, tudo bom. O meu som tá bom ou não? Pra mim aqui tá legal, tô te ouvindo bem. Tá, Tá? Então tá bom. tá Então eu joia. não vou colocar o fone, não. Vai ficar assim. Que legal. Ah, faz como você achar melhor. Finalmente. É muito bom. É Principalmente pra muito mim bom. que tem assim, um gostinho de despedida, né, do Café com Queijo Política, que agora vai ficar com você, o Fábio e a Yara, né? E aí, Hoje eu cara? estou Isso. cobrindo aqui a ausência dos viajantes e estou muito feliz de estar fazendo aqui com vocês. E Nossa, eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada. E eu acho, Ari, eu acho que nós já amadurecemos o suficiente, sabe? Acho que nós tivemos um processo de amadurecimento muito bacana do ano passado para cá. E agora eu acho que verdade. nós estamos prontos para contribuir, né? Para ser. é, Nós não vamos ser mais um, mas nós vamos ser diferentes. Porque nós vamos falar a voz, eu estava falando na outra live, nós vamos falar a voz do povo. Porque nós somos o povo que Exato. vamos para as manifestações e não recebemos por isso. Isso não é um trabalho para nós. A gente vai por amor à pátria e aí chega num ponto que a gente vai por obrigação, porque aí, né, a consciência diz que é o que nós precisamos fazer. E aí acaba sendo sim uma obrigação. Eu me cobro quando eu não posso ir. Mas A é isso gente, aí. Então, fala um pouquinho. a gente tem esse compromisso mesmo, né? É um compromisso cívico, né? Um compromisso de quem ama o Brasil, de quem acredita, sabe, que esse país é um país rico, né? É um país próspero, é um povo alegre, em sua grande maioria são pessoas que trabalham muito, não brincam em serviço, mas eu sinto que o país caminhou, né, numa direção de direitos sem deveres, de inversão de valores, Uhum. de essa coisa do politicamente correto, né, direitos de minorias. Eu acho bacana Isso. você defender o direito das minorias, mas eu queria dar um Uhum. exemplo assim muito simples que eu constatei, sabe, na rua. Semana passada minha mãe tinha um exame de sangue para fazer lá no centro de São Paulo, né, na rua Líbero Badaró. A Líbero Badaró ela fica no final do viaduto do Chá, do outro lado da Praça Ramos, em cima ali do Vale do Anhangabaú, não é? E a gente foi de ônibus, tem um ônibus que passa pertinho aqui, que ele nos deixou a 200 metros do local onde ela ia fazer o exame de sangue dela. Então, a primeira coisa que a gente viu foi ali na Praça do Patriarca, debaixo de uma marquise, né? Dezenas de pessoas com seus cobertores deitados ali no meio da rua. E a gente foi, fez o exame dela. Na saída, a gente atravessou o viaduto do Chá, pegou a Barão de Itapetininga para tomar um café, porque ela estava em jejum. E a gente foi até a Praça da República para pegar o ônibus de volta. E nesse percurso, a gente viu mais dezenas de pessoas dormindo na rua com seus cobertores.
E eu fiquei indignado, né, porque há 3 semanas atrás, a Prefeitura de São Paulo, ela liberou nada mais nada menos do que 1.800.000 reais para a passeata da diversidade, né? A maior passeata da diversidade do mundo. Teve, acho que 18 trios elétricos, né? Veio a ex-Spice Girl para cantar, vieram vários artistas de Mesmo? renome e tudo mais. E, assim, o que me revolta é você ver a população carente, pessoas necessitadas, que tem que fazer as suas necessidades no meio da rua, certo? Porque eles não têm qualquer, né, privacidade para nada. Essas pessoas estão esquecidas e essas pessoas precisam de assistência. Enquanto isso, a prefeitura está liberando aí quase 2 milhões para uma passeata de uma minoria. Então, são essas coisas. PSDB, né? Qual é o partido Ah, é do o prefeito? vice do Dória, né? É o vice do Dória, é o Hum. neto do Mário Covas, né? Então ele E, continua esse processo aí de gastar muito dinheiro com festinhas nada conservadoras. veja bem, a gente teve aqui em São Paulo, durante a passeata da diversidade, participaram da passeata mais de 3 milhões de pessoas, segundo os organizadores. O comércio falou: olha, cada pessoa que veio para São Paulo gastou R$ 1.200 nesse fim de semana. Poxa vida! Então, se os caras têm R$ 1.200 para gastar num fim de semana, em média, né? Alguns gastaram mais, outros gastaram menos. Outros não gastaram nada, foram lá a pé e participaram e se divertiram e tudo mais. Nada contra. Mas é um público que não precisa de dinheiro público. São pessoas que têm dinheiro para bancar o seu lazer. Enquanto isso, você tem gente que não tem a menor condição de vida, né, recebendo um cobertorzinho da prefeitura para dormir ali na rua. Então, para quem não conhece a cidade, fica espantado, porque São Paulo não era assim. Eu vou pegar o gancho que você está falando aí justamente de São Paulo, e aí eu vou entrar num assunto aqui muito interessante. É, todo mundo sabe que o Bolsonaro já comunicou, né, que pretende indicar o Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos. Então, e uma das razões que eu estou vendo as pessoas comentarem a respeito desse assunto, eles estão falando o seguinte: vai ser uma perda muito grande nas próximas eleições, sabe? O fato dele não estar em São Paulo. A figura dele vai fazer realmente muita falta, muita falta. Não tem ninguém que possa substituir a força, o brilho, o patriotismo, aquilo que a gente quer. Não tem outra pessoa, tá? No partido não tem Uhum, outra pessoa, uhum. principalmente São Paulo, que é uma cidade importantíssima, importantíssima, e as próximas eleições, cada eleição vai ficando mais importante, porque é aquela que decide realmente para onde nós vamos. Então, a anterior sempre tem um peso menor do que a próxima sempre tem um peso maior. E essa próximas eleições não vai ser brincadeira. Aqui em Brasília nós não temos. É só no resto do Brasil inteiro, nos estados. Aqui no Distrito Federal nós não vamos ter, mas vai ser muito importante. Então, eu vou entrar naquele ponto, né, Ari, que quando nós fizemos o curso de comunicação no ano passado, que eu até comecei a apresentar você naquela outra live que a gente perdeu lá, não, eu perdi, né, lá atrás. Nós nos conhecemos num curso de comunicação
há mais ou menos um ano atrás. Uhum. E nesse tempo, nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos no curso, como nos comunicar melhor, né, usando cada veículo de comunicação, vendo qual é que você tem mais aptidão, enfim. Então, eu acho que nós estamos preparados. Eu acho que nós já amadurecemos. E agora o que a gente precisa? Interagir cada vez mais com os patriotas que estão conosco nas nossas páginas e tentar multiplicar isso, né? Você vê, ó, desde que eu comecei a live, eu não pedi, olha, você curte, por favor, compartilhe e tal. Eu não vou pedir. Eu acho que quando a pessoa gosta, ela já vai lá, ela curte, ela vai e compartilha. E aqui nós não estamos nessa de compartilhar. Apenas o compartilhar, que é importante para nós, é justamente usar da comunicação, o poder da comunicação e da forma que ela tem que ser feita para a gente alcançar o maior número de pessoas e isso ir multiplicando. Uhum. Porque Uhum. aquela onda que nós vivemos, foi maravilhosa da eleição passada com Bolsonaro, nós temos que continuar isso agora. E tem até um amigo meu que fala assim: ai, Cris, eles estão contando com o nosso cansaço. Eu falei: ah, então, peraí, com cansaço não, porque a gente não desiste, né? Então, vamos pensar aqui, voltando lá naquele assunto, né? Do Eduardo. Vamos pensar, eu tenho uma página que chama Bolsonaro Tem Razão. E eu faço aquela pergunta: todas as vezes o Bolsonaro vai ter razão? Eu acho que não. Eu acho que não. O Bolsonaro, ele é um ser humano, então em alguns momentos ele vai errar sim. E eu acho que assim, Ari, não sei você vai falar por você, mas eu quero ser essa voz que pensa, mesmo eu tendo trabalhado muito para o Bolsonaro ser eleito, desde 2006, eu luto na internet, nas redes sociais contra o comunismo, contra o Fórum de São Paulo. Eu conheci lá atrás. Então, é, a minha luta é essa. Então, se eu ver alguma coisa que não está ok, eu vou falar com todo respeito, entendeu? E Uhum. isso é o que é interessante. Aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Ari. O que que você está achando desse posicionamento do Bolsonaro e se o Eduardo realmente for para os Estados Unidos, o que que você acha que vai acontecer assim de mais grave ou importante aqui no Brasil com a ida dele? Olha só, a minha opinião pessoal com relação à indicação do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro para a embaixada, eu acho que o Bolsonaro poderia se poupar de todo o desgaste que isso daí custa para ele. Com relação à falta que o Eduardo vai fazer numa próxima eleição, eu tenho a impressão de que, por ser filho do presidente, ele está inelegível para cargos públicos durante os próximos 8 anos, se eu não me engano. Tá? Eu vou me informar melhor sobre isso, mas é alguma coisa nesse sentido. Ele não pode sair candidato, é isso? A nada. Por ser filho do presidente, ele não pode se candidatar a nada, certo? Ah, entendi. Porque existiria aí, no caso, né, uma influência política pelo pai, pelo fato do pai Uhum. ser presidente, né, que vai, Aham. com certeza, vai ser uma vantagem para ele. Né? Então ele já Uhum. entra concorrendo com essa vantagem em relação aos demais candidatos. E Uhum. eu tenho aqui uma decisão do TSE, certo? Sobre uma tentativa do filho do Lula de tentar se candidatar a vereador. E o TSE indeferiu. Né? Ah, tá. Então, já Então, existe acho que uma a maior perda mesmo jurisprudência. sei que é só moral, né? A atuação dele na Câmara, né, como eu ouvi um comentarista dizendo outro dia, ele é um cara que leva
faz uma ligação, né, da Câmara com os ministérios, com o Planalto, porque ele tem esse trânsito, certo? Então, isso é uma perda. Agora, eu acho que no fundo, eu me atrevo a dizer que o Bolsonaro tem razão. Eu discordo. Eu, Ari, discordo. Né? Mas eu imagino que o Bolsonaro não ia entrar nessa celeuma de bobeira. Entendeu? Ele É, tem só. alguma estratégia, ele tem Uhum. alguma intenção. Eu já ouvi pessoas dizer, acho que foi o Alexandre Garcia que mencionou isso numa live, que está meio que pré-acertado que se o Eduardo Bolsonaro for para a embaixada nos Estados Unidos, o filho do Trump vem para a embaixada no Brasil. Né? Sim, Então seria tem uma esse ponto troca também. aí, uma coisa muito É, importante, né? Da é gente estar. importante, positiva para o país. A Exatamente. gente Né? quer essa aliança com os Estados Unidos. Nós não temos Quem é que problema não nenhum quer? com os Estados Unidos. Quem Nós não não quer, chamamos né? os Estados Unidos de imperialistas. Eu acho, assim, hum, eu já fui comunista, tá? Eu fui petista a minha vida inteira. A primeira É eleição sério? que eu não votei no PT foi agora. Não, é verdade, eu não tenho nenhuma vergonha, não. Assinei meu atestado de burrice, né? E Tipo, falei, gente, eu eu tinha o direito de acreditei, errar. eu acreditei, né, num projeto, num discurso, e É, eu sei. chegou um momento que eu caí na real e vi que não era nada daquilo. Né? Então, assim, Uhum. eu acho que mudar de opinião não é um defeito, não, é uma qualidade. É, claro. E esse discurso de que os Estados Unidos são imperialistas e tudo mais, eu acho que ele é um discurso atrasado. Sabe, isso daí na década de 70, na década de 80, Isso. Era ainda bacana. estava em voga, né? Por causa da Guerra Fria, Era tal, existia descolado. toda aquela coisa. Mas aí o comunismo derreteu, né? O comunismo derreteu, não se sustentou. A gente vê muita gente socialista nos Estados Unidos. Tem muita gente socialista lá. É fácil ser socialista nos Estados Unidos. Com Não, certeza. você vai no mercado, tem produtos para você comprar, certo? Tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Agora vai ser socialista lá na Coreia do Norte, né? Vai ser socialista ah, em países que eles não dão a liberdade que a democracia proporciona. Aliás, eu queria até fazer uma distinção aqui. O socialismo europeu é um socialismo de primeiro mundo, é bacana de se ver, né? Não é aquela coisa extremista. Eles pegam pesado na questão da preservação do ambiente, do desenvolvimento sustentável, que é uma coisa interessante que o próprio liberalismo aqui na América né, tá entrando nessa jogada, porque o desenvolvimento sustentável ele não tem que ser uma plataforma política da esquerda ou da direita. O desenvolvimento sustentável, ele, a empresa tem que ser sustentável, né? Ela tem que não pode destruir o meio ambiente, isso daí acabou, entende? E Então, Ari, oi, deixa eu voltar aquele raciocínio nosso lá que a gente não pode perder aquela ponta, manda, que manda. é vamos. Quais foram os três pontos positivos e os três negativos que um colega compartilhou com a gente lá no grupo? Vamos tentar falar um Dos pouco sobre 200 esses dias, acertos e as deslizadazinhas. dos 200 dias você está falando, né? Isso é. Nesse Então, olha primeiro só, semestre. é, eu vejo que se você for ministério por ministério, você vai ver que
os ministros estão trabalhando de forma ferrenha e encontrando, muitas vezes, problemas deixados pelos governos anteriores que eles estão tendo que resolver. Né? Então, assim, só para dar alguns exemplos, coisa pequena, né? O ministro da Saúde descobriu que os aviões do SUS faziam contrabando de droga, certo? Uhum. E a Ah, Damares também achou aqueles aviões, né? Que eram os verdadeiras aviões sucatas e e as sendo máquinas de gasto Xerox, milhões no né? aluguel Os para aviões guardar a abandonados sucata. da FUNAI, né? E as máquinas de Xerox. Quer dizer, a máquina de Xerox, né? Ela descobriu uma máquina de Xerox que tinha 36 operadores que ganhavam 10 mil reais de salário por mês. É Né? Então, uma coisa são coisas assim. impressionante. Agora, eu Só passou uma coisinha, Ari. ouvindo. Sabe o Oi. que que me falaram? Uma Uhum. observação interessante, interessante. Essa ninguém ouviu em lugar nenhum aí, a respeito lá do Hum. Ministério da Damares. Diz que o pessoal lá trabalha até umas 2 horas da manhã. Diz que lá é o trabalho, é quase praticamente 24 horas. Eles trabalham de noite, de madrugada, as mulheres lá. Impressionante. É Mas bacana isso aí é para demais dizer isso que uma está coisa boa, acontecendo. né? Uhum, uhum. Damares, show de bola nesses primeiros 6 meses, né? 200 Exatamente. dias, E assim, é um trabalho que não aparece. Né? Por quê? Porque o pessoal só taca pedra na Damares, porque ela só tá subiu na pedra, goiabeira pedra, para ver pedra, Jesus. pedra. Né? Então, o discurso ideológico ele é muito grande. E Então eu a queria pegar Damares foi um grande 3 coisas acerto. que o Bolsonaro falou a semana passada, e assim, é só para fazer uma retórica, uma crítica, tá? De coisas negativas, que foi o que a gente viu lá no grupo. Então, assim, primeira coisa, ele falou que no discurso de 200 dias, né, ele falou: olha, nós vamos para o sacrifício e o sacrifício é para todos. Ótimo, estou disposto ao sacrifício. Agora, cadê o sacrifício do judiciário e do legislativo que pararam todo o trabalho que eles estavam fazendo pelo Brasil, o Brasil precisando das reformas, né? E eles foram fazer o recesso deles. Deixaram o STF na mão do Toffoli para tomar essa decisão totalmente absurda, que provavelmente vai gerar o impeachment dele, e pararam, né, a Você acha? votação do segundo turno da reforma da Previdência. Então, quer dizer, o sacrifício tem que ser de todos, eu concordo. Né? Mas o sacrifício de todos é sacrifício de todos, não só de uma parte. Ari, Né? eu sou bancária, da Caixa Econômica. Eu ainda não procurei saber assim detalhes de como que vai ser, mas eu tenho certeza que não foi bom para mim. Com Eu tenho certeza não, você vai certeza. perder. Você vai perder muito. Vai ter que trabalhar mais, certo? E para você poder receber 100%, você vai ter que trabalhar mais ainda. Né? Porque o mais que Então, você vai ok, ter o povo trabalhar vai não é pagar o suficiente. pato, né? Ok, Todo o povo mundo. vai pagar o pato. Só que a gente queria ver mais, né? Queria ver mais justiça. A gente está sempre disposto a pagar o pato. Eles estão apertando o cinto do brasileiro. Já faz anos que isso daí está acontecendo. O povo sempre paga a conta. Então, a gente Principalmente no fica feliz. INSS. É Exatamente. A gente triste. fica feliz de ver, né, que o Bolsonaro ele está realmente fazendo algumas propostas que a gente nunca imaginou ouvir de um governante. Agora, sobre a própria reforma da Previdência, ela é deficitária porque os salários são muito baixos e porque tem muita gente fora do mercado. Agora, a partir do momento em que você tiver geração de emprego e melhoria de salário, certo? O que vai acontecer? É muito simples.
A partir da reforma da Previdência agora, quem ganha mais contribui mais, certo? Então, vai ser bom para a Previdência que haja uma recuperação de nível de salário no Brasil. Por quê? Porque a faixa, né, de pessoas ganhando mais aumentando, a arrecadação vai aumentar muito mais também. E ninguém pensa nisso. O pessoal do PT, da oposição, fica lá discursando: ah, vai matar os pobres, vai matar os pobres, vai acabar com a... Não, não é isso, não. É um pensamento, uma matemática de país rico. Porque se você tiver bons salários, a Previdência não vai ser deficitária, vai ter muito mais Mas, arrecadação. Ari, deixa eu te Oi. falar, existem outros pontos, outras nuances assim da Previdência que a gente tem que ser honesto, né? Assim, porque tem alguns pontos que tem uma injustiça aí, eu acho. Por exemplo, tem uma que eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço. São dois aposentados. Olha só, então já são dois velhinhos, né? A situação já não está muito boa. Dois aposentados. Aí um deles morre por acidente, levou um tiro na rua, ou qualquer. Morreu. Se fosse hoje, se fosse pela forma anterior, essa senhora iria receber a pensão do marido. Então, eles tinham uma vida de dois salários mínimos. E aí, o parceiro dela morre, ou vice-versa, e aí o nível de vida que já não é bom vai diminuir, porque Uhum. eles não vão mais receber a pensão inteira, vai receber a metade. Então, nossa, quando eu parei para escutar isso e falei, não é possível. Aí depois eu ouvi de novo, depois eu ouvi de novo. E era discurso da esquerda. Então, eu escuto o discurso da esquerda, porque eu tenho que Uhum. saber o que é que eles estão falando, justamente para eu ter argumento, né, de falar Isso mesmo. o contrário. Mas nesse sentido, eu achei. Por isso é que eles falam, tem alguns pontos que não foi legal. Tem alguns pontos que não foi Concordo. legal, mas tudo bem. Foi um avanço, tá? Foi um avanço. Mas a gente queria que tivesse avançado um pouco mais, não é isso, Ari? Ali, gente, e nunca vai mudar. É só terça à tarde que eles trabalham, a quarta o dia inteiro, que aí, se for o caso, entra pela noite, e a quinta de manhã. E aí acabou. Acabou. Todo mundo vai embora. E aí, se tiver feriado no meio da semana, aí pronto. Aí a semana inteira ninguém trabalha. Então, né? Isso que andou. Se for assim, então daqui para o final do ano vou fazer só mais o quê? Então, e o Brasil precisa não é andar? O Brasil precisa ir para frente. Mas aí eu não estou criticando o governo. Isso aí é uma crítica para nós passarmos ali, que esse é o maior ponto, sabe, que eu gostaria de passar para as pessoas, que é de cobrança, que é a única coisa que a gente pode fazer. E compartilhar também notícia, manter os amigos, a família atualizado das coisas, né? Porque as pessoas que assistem TV aberta estão massificadas, são Estão mal zumbis. informados, né? Totalmente. Então, nós que estamos aqui na internet, a gente que sabe o que está acontecendo de verdade, nós temos uma obrigação de passar a verdade. E qual é a nossa forma de lutar? Além de ir nas manifestações e tal, que é uma forma de luta, assim, é mandar e-mail para os deputados cobrando. É a forma que tem que fazer, de fato. E principalmente os que estão, né, aí pelo Brasil, porque quando a gente está aqui em Brasília, quando existe alguma situação mais complicada, a gente pressiona, mesmo que somos poucos, sabe, Ari? Aqueles ali Uhum. que vão, em torno de uns 50, vamos dizer assim, quando alguma coisa acontece, nós vamos lá. Mas é isso. Mas é Então, Cris, isso. eu falei uma coisa negativa e agora eu queria falar uma coisa positiva também, tá? Que foi
uma entrevista que o Bolsonaro concedeu a semana passada para os repórteres internacionais, né? Então, Eu as gostei. agências, né, de notícias europeias, americanas, latino-americanas, foi feito aquele café da manhã, né, com o Bolsonaro, alguns ministros e esse pessoal. E um determinado repórter falou sobre a preocupação dele com a Amazônia, né, porque o Brasil está detonando a Amazônia, porque não pode, porque a coisa Eu gostei está. do jeito dele perguntar para o É, Bolsonaro. Foi muito Bolsonaro não engraçado. fiscaliza mais o IBAMA, liberou o IBAMA para fazer o que quiser, o IBAMA não dá mais multa, tá tudo certo, vai acabar e tudo mais. E aí um outro veio na sequência e piorou mais ainda, né? Falando igual o Glenn Greenwald lá, o Verdevaldo. Não, porque nós ver que os relatórios do dizem que a Amazônia está sendo devastada, tal, 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 Foi tal, muito engraçado. cobrando, deu aquela chamada no Bolsonaro e o Bolsonaro respondeu da seguinte forma, né? Olha, em primeiro lugar, a Amazônia é nossa, É nossa. tá bom? A Amazônia é nossa, vocês Mito! não têm que meter o bico na Amazônia, ela é nossa. E a É gente está um mito muito mais mesmo. preocupado com ela do que vocês. Certo? A preocupação que vocês têm com a Exatamente. Amazônia Problema é, nosso. é uma coisa de ONG, vocês estão querendo aí, eu vejo Foi. discussões unilaterais que vocês estão querendo criar 137 milhões, né, de Ai, hectares de preservação na Amazônia e tudo falou mais. E aí na vocês falam, cara. ó, aqui não, né? Anteriormente, a gente teve presidentes fracos, corruptos, Isso aí. certo? Que iam nas Corrupto. reuniões aí para tomar pito de vocês. É. Desculpe, Deu a vou tomar resposta uma na água cara aqui. do gringo. Né? Isso Esses mesmo, presidentes Lemoa. fracos e corruptos, não, agora não é mais assim, não. Aí ele falou, vocês Então, estão esse é um muito ponto interessados na muito vida da positivo, Amazônia. né? Eu vejo um monte de ONG na Amazônia e eu não vejo nenhuma ONG no sertão do Nordeste, lá no semiárido lá do Nordeste. Por É quê? isso mesmo. Qual que é Nossa, a mas foi diferença aí maravilhoso. de Ele é uma um coisa com a mito. outra? Né? E chamou os Mitou. caras. Falou, convido vocês para fazer um voo comigo, É, certo? De Boa Vista até Bolsonaro é ótimo. Manaus. Esse Bolsonaro é legal, né? Esse Bolsonaro. A É gente isso gosta. que a gente espera dele, certo? Ele falou, É agora esse que a comigo o gente quer. discurso é diferente. Uhum, O discurso agora aqui é outro. Se todos esses relatórios que vocês falam da Amazônia, esse relatório é desatualizado. Se todos esses relatórios que vocês estão falando da Amazônia nos últimos anos fossem verdadeiros, a Amazônia já tinha virado um deserto, já tinha sido devastada. Então, uhum. tudo isso daí é falso. Aí depois veio o general Heleno e deu em cima também, né? Falou: não aceitamos interferência na Amazônia, certo? Então, o Vamos bom é que fazer eles um falam voo muitas lá. verdades. Eu desafio vocês, os caras falaram lá, eu desafio a fazer um voo lá sobre a Amazônia. Se tiver 1 quilômetro de área cortada ali, sabe, não, não vai ver, não, não vai ver. Não. Né? Então vocês cortaram tudo lá, as florestas de vocês, vocês cortaram, agora querem vir aqui dar pito na gente? Gente, não, pelo Negativo. amor de Deus, foi uma Vocês resposta fizeram isso no passado, maravilhosa. agora não vai fazer mais, não. Né? Então, olha, gente, é muito bacana. Quem não viu, quem não Esse é viu um vídeo que a isso, gente tem que compartilhar. coloca no YouTube aí, ó. Bolsonaro fala sobre a Amazônia para repórter internacional. Entendeu? Uma coisa sensacional da gente ver. O Sensacional. nosso presidente, Vibrante. ele levou uma bronca e ele falou: aqui não, o que, que é isso? Você está É, pensando que está falando com imagina. Lula, com Dilma? Não, 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 Uhum. não. Agora é diferente aqui. Agora é um cara que ama o país, certo? Que acredita no Brasil. Patriota. Ah, a gente está fazendo uma Aqui coisa não tem diferente agora. acordinho, não.
Essa coisa de presidente corrupto e submisso para o que vocês têm a falar, que esses presidentes vinham para cá e jogavam, né, o discurso de preservação contra o desenvolvimento. Espera aí, a gente vive de commodities, ele falou. Vocês querem matar a nossa Então, economia? outra Negativo. coisa Aqui é positiva. desenvolvimento sustentável. É isso que a gente quer. Né? Outra coisa positiva foi a recepção do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? O Trump, a forma em que ele recebeu o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, aquela reunião que eles estiveram, a portas fechadas, só eles. A ida do Eduardo Bolsonaro lá na. Ele foi visitar a inteligência, não é? Eles Você foram tem essa junto com o Sérgio informação? Moro, né? Visitar o escritório da CIA. A Pronto. participação do Eduardo Bolsonaro na reunião de portas fechadas foi a convite do Donald Trump, certo? Então, é assim, o Eduardo Bolsonaro tem um relacionamento muito bacana com os filhos do Isso. presidente, com a família do presidente dos Estados Unidos. E a verdade é E que a maioria do povo brasileiro tem esse sentimento também. Nós somos a maioria, não adianta. Pode continuar existindo aqui no Brasil aqueles que queriam aquele viés comunista com Venezuela, com Cuba, com quem quer que fosse esses países comunistas da África, mas pode existir. É democracia. Só que nós que somos a maioria, a gente queria e a gente quer sim que ser aliado dos Estados Unidos da América. É isso. Nós precisamos dessa união para ver desenvolvimento. E eu estou vendo que as coisas estão fluindo dessa forma. Você concorda? eu concordo Oi, Alan, e boa noite. quero acrescentar ao que você está falando, né? Uh, o que levou ao. Qual é o resultado do discurso anti-imperialista que o Chaves começou na Venezuela, por exemplo. Há 10 anos atrás, ele era o bambambam bam, bam do petróleo, certo? E começou a fazer o discurso anti-imperialista. E agora vejam a Venezuela onde está. Então, é muito, muito óbvio isso. A gente tem que se aliar aos fortes. O Brasil é uma ameaça, certo? Por quê? Porque é um país rico, porque é um país que tem recursos em todos os sentidos que você puder imaginar. O turismo daqui, a hora que começar a explorar o turismo daqui, o pessoal vem para o Nordeste aí, as poucas vezes que eu fui para o Nordeste, as histórias que eu ouvia contar, é assim, ó, o sueco veio para cá e não voltou mais. Entendeu? O cara veio no Brasil para visitar e nunca mais quis voltar para o país dele. Então, esse é o potencial que o Brasil tem das pessoas chegarem aqui e falarem por que eu não vim para cá antes? Né? Voltar. Então, sem contar das nossas riquezas minerais, do nosso povo, que é um povo pacífico, que trata o estrangeiro, aqui ó, a gente quer falar inglês com os caras, a gente quer falar espanhol com os caras. Vai você lá na terra deles falar a sua língua nativa. Ninguém vai dar nem bola para você. Né? Aqui não, aqui a gente quer, eu vou tentar falar inglês com você. Né? O brasileiro é muito gente boa. Então, é assim, nesse sentido, o Brasil se torna uma ameaça, mas a gente não quer se desenvolver para ser ameaça para ninguém. Eu só quero, por exemplo, poder andar na rua lá no centro de São Paulo e não ver um monte de gente dormindo no chão. Entende? Eu vejo aquilo, poxa vida, é uma agressão, é uma agressão. Né? À noite você não pode andar ali, porque se você for andar ali, esses caras vão te assaltar, vão te roubar, vão estar usando droga. Né? É, De dia eles dormem. é.
E aí, vamos falar sobre outro ponto polêmico, ou positivo ou negativo, você pode escolher. Eu gostaria muito que a questão referente ao Flávio Bolsonaro, que gerou, né, foi o pedido do Flávio Bolsonaro, que foi usado pelo Toffoli para interromper todas as investigações com origem em dados obtidos através do COAF, que vão, que precisam de uma autorização judicial para você poder fazer a investigação, né, da movimentação bancária da pessoa e tudo mais. Então é assim, eu acho que é do interesse do próprio presidente que isso daí seja investigado. Então, quando ele chega e fala, né, no discurso, 6 meses sem acusação de corrupção contra o governo, é fato, mas existe uma mancha aí não contra o governo, mas contra o próprio filho dele, né, que é, cadê o Queiroz? Por que o Queiroz não depôs ainda? Né? Por que não teve uma condução coercitiva para o Queiroz? Só para o Lula? Então, eu acho que é do interesse do Bolsonaro. Eu não quero que o Queiroz seja investigado para provar que o Flávio Bolsonaro é corrupto. Não é nada disso, eu nem acredito nisso. E Muito pelo aí contrário. o Bolsonaro deu uma declaração apoiando, confirmando a A atitude do decisão do Toffoli, Toffoli. né? É. Então, é assim, eu acho que é, ele precisa mostrar que ele é diferente até nisso, entendeu? Se por acaso a investigação sobre a movimentação de 600 mil reais que entraram e saíram da conta do Queiroz. Não é 1.200.000, certo? Entrou 600 mil, saiu 600 mil. Essa movimentação somada deu 1.200.000. Então, eu acho que quando você está falando de corrupção e tudo mais, 600 mil é dinheiro de troco desses caras aí. Eu não acredito que haja corrupção aí, pelo menos não em nível que vá contaminar o Flávio Bolsonaro. Agora, se o Queiroz está envolvido, se tem milícia, aí tem que ser investigado, tem que ser apurado e tem que mostrar para a sociedade: olha aqui, ó, o É, meu filho está investigado, é isso certo? mesmo. Está Né? esclarecido. Então, Ou não. a transparência com que a gente trabalha, a verdade é o nosso Né? material, Isso a aí. nossa É isso que a gente matéria-prima, espera, né? né? É isso que a gente espera. É o que todo mundo espera, é isso. Entende? Agora, poxa, que encrenca que a gente encarou aí com muitos parentes nossos. Eu tenho irmão, eu tenho filho que detesta o Bolsonaro. Né? Eu tenho amigos que detestam o Bolsonaro. E eu comprei a maior briga com É, esses caras aí. nós Entende? pagamos um preço e Né? ainda pagamos. Pagamos e ainda Não tem pagamos problema nenhum, não tem atualmente. problema nenhum, mesmo porque eu não tenho que defender o Bolsonaro. O Bolsonaro é grande, ele se defende É sozinho, isso que a gente quer deixar bem entendeu? claro aqui para todo mundo. Né? Eu tenho maior liberdade de chegar aqui para vocês e falar: É, ó, eu acho que o Bolsonaro liberdade, pisou na isso. bola de falar É. que acabou a fome no Brasil e depois voltar atrás, entendeu? Ele não E devia essa ter voltado atrás. liberdade, Ele preço. errou de voltar atrás, Cris. Porque ao invés de voltar atrás, ele devia chegar para os caras e falar assim: vocês estão reclamando aí que eu falei que acabou a fome no Brasil? Mas não é o que o Lula diz? O Lula não disse que acabou com a fome no Brasil? Que acabou com a Não, tem pobreza? Eu algumas só estou coisas confirmando o que o assim Lula que. falou. Uhum, Né? Então o Lula é, mentiu. Né? Então eu acho assim: ele tem muitas chances de acabar com o discurso, com uma retórica falaciosa. Né? A mentira não se uhum. sustenta. Quando você conta uma mentira, para sustentar uma mentira, você vai ter que contar várias e várias e várias e várias. E quando você fala Exato. a verdade é uma só, ela se basta. Né? Então é muito mais fácil falar a verdade. E é isso aí, nós vamos falar a nossa verdade, né?
Qual vai ser o seu programa, Ari? No Café com Queijo? Assim, Gente, o Café com Queijo é um programa um canal que o Ari e o Fábio, que são dois colegas, nós fizemos o mesmo curso, e então eles sempre se interagiram muito entre si. E aí então eles criaram esse canal onde eles batem papo sobre tudo, principalmente sobre política, mas entre outras coisas também, não é? E aí agora o Ari convidou outros colegas do curso para a gente estar somando e crescendo juntos, não é, Ari? então, a ideia foi a seguinte, né? A gente fez o TCC juntos e o Fábio foi assim um braço Eu vi, Fábio. direito, né? Um cara que trabalhou incansavelmente para que o TCC acontecesse e a gente criou assim uma ligação muito bacana. A gente nasceu no mesmo ano, a gente tem diferença de alguns dias, né? Ele é mais velho que eu alguns dias. E eu ficava naquela, né? Ô, Fábio, pô, eu quero fazer um trabalho com você e tal, o que que a gente vai fazer juntos? A gente ficou conversando isso alguns meses, até que finalmente a gente sentou e falou: não, vamos fazer uma live nós dois, tal, tal, tal. E a gente começou a chamar de café com queijo, porque eu sou de São Paulo, ele é de Minas. Isso, E depois a gente foi em Brasília, na posse, né? A gente isso. fez um café com queijo lá na transmissão. Vocês fizeram Ele um ficou lá no hotel. hotel, né? Eu desci. Primeiro a gente fez juntos lá no hotel. Depois, no dia da posse, ele ficou transmitindo lá. Todos nós do curso fomos lá no meio do povo e a gente mandava os áudios para ele e tal. Ele é um cara que, da parte técnica, ele manja muito, além de ser um excelente comunicador, ele conhece a parte técnica, né? Então, assim, é um Isso, cara vocês vão conhecer fabuloso. Fábio. E a gente estava tendo problemas porque tinha semanas que ele não podia fazer o café com queijo e a gente ficava sem o programa, porque eu não me sinto assim capaz de segurar um programa, uma live sozinho, mesmo porque eu estou Aham, acostumado com o debate. Então, eu acho legal uma live assim de entendi. dois, né? Se eu fizer uma live sozinho, vai ficar muito monótono e o cara vai assistir Ah, cinco eu minutos e não também vai não aguentar, consigo. né? E aí eu comecei a conversar paralelamente com o Emanuel, que é teólogo, que é professor num seminário teológico lá no Ceará. É um erudito, não é? Um profundo conhecedor da Bíblia. E assim, Cris, a gente está vivendo uma época, né, na qual não sei se vai demorar 2, 3 anos, uma semana, para assinarem o Tratado de Paz lá entre os povos, entre Israel e o povo lá do Oriente Médio. E esse Tratado de Paz, ele está escrito lá no Apocalipse que ele ia acontecer. Né? Ele é uma marca grande da volta de Jesus. E, assim, eu não sou religioso, tá? Eu fui educado dentro de uma religião, mas eu cansei assim de descobrir que a religião é uma forma de domínio do homem sobre o homem. Eu não acredito em religião, entende? Mas o evangelho que Jesus viveu e morreu por nós, Jesus não pregou religião, não. Ele pregou o evangelho. Ele pregou a boa nova de vida eterna. Ó, eu vim trazer vida, vida eterna. Transformaram isso em religião, né? Constantino deu uma grande sacada lá, já que ele viu que ele não conseguia combater os cristãos, nem matando, mataram vários, né, durante quase 300 anos. Ele falou: não consigo acabar com essa raça nem matando, então eu vou me unir a eles. E aí a coisa virou religião, mas não era religião, não. E agora, eu acho que é o momento, né, da gente resgatar de novo o evangelho, porque o evangelho é a esperança que a gente tem. O mundo está perdido. E o Apocalipse, uh, a gente tem aquela imagem, o Apocalipse é fim do mundo, destruição. Não, não é nada disso. O Apocalipse é a mudança
para um reino no qual Jesus vai reinar. Então, o Apocalipse não é destruição, pelo menos não para aqueles que confessam o nome de Jesus. Né? Então, eu sentia uma E aí, necessidade de fazer isso daí. e E o aí vai Emanuel ter topou. esse. De quarta-feira, né, vai ser esse café com queijo escatológico. Né? Então, eu saí da política, deixei com o Fábio e com você e a Yara. Né? Então, Ah, foi vocês isso. três vão tocar o Café com Queijo Política de segunda-feira. Né? De quarta-feira Hum, é o Emanuel e eu vou estar debatendo com ele ali e aprendendo com ele, certo? E tem também o Luan, que é um cara inteligentíssimo, de uma capacidade assim muito grande, já viveu vários anos aí fora do Brasil, é um batalhador, né? Para você ter uma ideia, no nosso TCC a gente fez em 3 partes, né? O trabalho escrito, que era o programa de governo, né? Uma pesquisa de opinião sobre esse programa de governo e um jornal, né? Uma parte de vídeo, né? Que era um tipo de um noticiário do nosso grupo, do que a gente fez, tal, tal, tal. E o Luan fez 1 hora de jornal e editou tudo isso daí pelo celularzinho dele. Sabe, o cara nunca tinha editado nada, né? Aí ele aham. falou, não, eu vou me virar aqui, tal, tal, tal. Ele tem um lema, né, que o abacaxi não pesa. E o abacaxi para ele não pesa. Semana passada ele descobriu como é que baixa vídeo do Facebook, né, para você poder É isso que compartilhar eu quero esses aprender vídeos, também. né? Cola nele, ele vai te ensinar, porque eu nem pedi para ele me ensinar nada. Ele está fazendo isso daí já para gente. Mas o que você tiver necessidade nos seus canais, fala para ele, ele vai te explicar certinho como é que ele fez. E Não, com o legal. Luan, a gente começou a 10. conversar sobre fazer um programa de esportes, mas não um programa de esportes que fica dando resultado de jogo, falando de É. time e tudo mais. Não, um programa de esportes que fala das possibilidades que o esporte oferece para o cidadão. Né? A inserção social através do esporte, a saúde na velhice através do esporte, as polêmicas que existem no esporte, que nem a igualdade de gênero, né? Você acha justo que as mulheres do tênis recebam os mesmos cachês dos homens? Ah, você não acha? Por que, que você acha que tem que ser diferente? Por que não? Né? Você acha justo que um transgênero, não, o É o que cara eu ia foi homem a falar. vida inteira, vira mulher e começa a disputar contra Não pode, mulheres e não. vencer, né? Então, essas polêmicas que a gente vai estar propondo aí a discussão no Café com Queijo Esportes, que tem o Luan, Ai, né? E um médico esportivo que é o ah, Dr. Luiz Gonzaga. Né? Então, é assim, a gente deu essa expandida na ideia, certo? De lives em duplas. Uh, eu acredito que vai isso bater vai dar papo. muito certo, né? Uhum. Eu acredito que vai dar muito Colocar certo, a porque a conversa gente em está dia. levando coisas que são de interesse da população. A gente está falando Uhum. aqui de política na segunda-feira, políticas, relações de poder. A gente precisa estar por dentro da discussão política. A gente tem um Isso. compromisso aqui em falar a verdade. Né? Não estamos aqui para enganar ninguém, não estamos aqui para Uhum. defender o nosso ponto de vista. Não, a gente está aqui para debater o Brasil, o que é melhor para o Brasil. Na quarta-feira, É isso falar aí. sobre a Bíblia e sexta-feira, falar sobre o esporte e o que ele proporciona. E mais para frente, né? De repente, começar a falar sobre livros, sobre filmes, sobre culinária, sobre É, viagens. Né? Eu acho que é o aquele crescimento canal de ele tem que verdade. ser aos poucos. Né? Mas a ideia é essa. Então, E poxa, eu te agradeço muito o convite, tá? Para estar participando. Ainda mais com a Yara, que é a a Yara foi muito bacana também. minha parceirinha, sempre fomos amiguinhas.
Ela Então, teve aqui em Brasília. Quando a gente se viu, a gente e a gente se abraçou, a gente se arrepiava toda. E eu é adoro a isso. Yara. A Nem gente começa por sempre, essa olha, nem afinidade. sempre como é que fala? A gente concorda com as mesmas coisas, com os mesmos pontos de vista, não. Mas aí o que que Exato. acontece? A gente conversa, né? E vai dar o ponto de vista, às vezes muda, às vezes não muda, mas o que importa é que a gente se respeita e nós Uhum. temos um objetivo, que é trabalhar pelo Brasil, lutar contra o comunismo, apoiar da maneira que for possível o nosso governo, que nós ajudamos a eleger, né? A Rosângela Exato. aqui está dizendo parabéns. A Rosângela é uma mulher maravilhosa. Ela teve aqui em Brasília, participou do ProSul, que foi uma convenção de 2 dias, Ari, 2 dias na Câmara, de palestras das pessoas, líderes de movimentos interagindo, vendo como é que vão trabalhar daqui para frente, sabe? E isso vai pipocar no Brasil inteiro. Essas reuniões, porque a gente precisa interagir, a gente precisa conversar, né? São muitos pontos de vista, e essa mídia nojenta. Gente, eu não estou conseguindo assistir nada, não consigo Nossa, não ficar dá. vendo essas revistas, eu não sei, eu só escuto falar, sabe? Porque estão massificando demais. Então, a nossa forma de agir contra isso é nos reunindo, é multiplicando as ideias, é aprendendo a crescer. E a nossa amiga Rosângela, ela veio, deixou sua casa no norte, eu não lembro exatamente a cidade. Ela veio para Brasília para participar. Isso é maravilhoso, assim como você também no Ano Novo, pegou a família e vem para Brasília para participar da posse do Bolsonaro, sabe? Então as pessoas estão com esse espírito mesmo, querem vir para Brasília ou querem participar de reuniões assim em suas cidades, porque nós estamos nos reagrupando, né? Nós temos que nos reagrupar. Eu acho muito Essa é a legal, palavra. eu acho muito legal que você citou aí que a gente não concorda em tudo, né? A gente tem pontos de vistas diferentes, a gente tem necessidades diferentes, opiniões diferentes, mas o que prevalece é o respeito, né? O que prevalece é o amor pela democracia, porque democracia é isso, é a convivência de forma pacífica, com tolerância a quem diverge da gente, a quem discorda da gente, a gente respeita, a gente tolera, a gente caminha Uhum. junto. É Né? O Brasil é um grande verdade. barco. Se afundar, vai afundar com todo mundo dentro. Uhum. Né? Quem tem dinheiro vai comprar um bote aí, vai espirrar, mas não é, o objetivo não é esse. Então, A uh, Rosângela dizendo, ó, queremos mudanças, queremos um país melhor sem corrupção. Então, exato, esses somos exato. nós. Então, Não, esses vão ser os nossos amigos toda segunda-feira. Você vai voltar, viu? Você vai voltar olha, na eu política. assim, é, a Vai voltar toda vontade de segunda-feira. ver o canal crescer e evoluir, né? Eu abri mão daquilo que eu gosto, que é de estar aqui falando sobre política, né? Para dar oportunidade para outras pessoas que são até Legal, melhores Ari. do que eu, né? Obrigada. E para poder estar fazendo isso, e eu vou continuar dando a minha cooperação em outro assunto. E Legal. eu espero realmente que não haja necessidade não de eu estar aqui. Eu quero que você, a Yara e o Fábio, toda segunda-feira aí levem informação para o povo. Né? Eu vou estar assistindo também, vou estar comentando, porque agora o Legal. nosso grupo aumentou a rede. Né? Então, eu não preciso ficar pedindo
para os outros que estão assistindo, ó, compartilha aí, curte. Não, entre nós a gente vai curtir, compartilhar É, e divulgar, né? é. E pela qualidade que o trabalho tem, ele vai se estabelecer por si próprio, né? Sem a gente ter que ficar pedindo. Também não gosto não, viu? Também Tem não gente que, gosto. meu, o cara antes de começar a dar o vídeo, ele Nossa, fica eu 4, vou lá e 5 saio. minutos falando, ó, já curtiu, já Eu deixo de compartilhou, assistir. né? Quando tem Que vários que eu falo, saco! meu, tô aqui há 5 minutos e o cara não falou nada ainda, é Se, só curte e se eu compartilha, gostar, pô. eu vou curtir, gente. Ai, se eu gostar, eu vou curtir. Se eu não gostar, eu não vou É, curtir. é Eu isso quero falar, mesmo, é isso antes de eu mesmo. falar, dá o seu joinha. Como assim, antes de falar, já vou dar joinha? Então, eu acho que a Então, gente tá está bom, entrando Ari. numa é uma nova tendência, eu acredito, né, em lives assim, com duas pessoas. A gente vê já os YouTubers de direita fazendo, né, os hangouts com Exatamente, gosto quatro, muito. 5 pessoas, né? A Eu nossa gosto. marca aqui do Café com Queijo é tete a tete, né? O povo assistindo, a gente acredita nessa forma de comunicação, a gente vai investir nisso Isso. e o crescimento agora foi de 2, né, para 8. Quem sabe na próxima Maravilha. etapa aí a gente pense em 20 pessoas, né, em Eu ia 7 falando dias da 32. semana, todo dia com programação, né? A gente vai É, crescer, eu não tenho dúvida é disso, isso. mas tem que ser uma Amém. coisa de cada vez, né? O próximo passo é a gente conseguir ter 1.000 inscritos no YouTube para poder fazer os Isso, hangouts lá no YouTube, né? E isso, aí a gente isso. perde essa dependência do Facebook. A gente vai ficar mais livre para poder fazer os hangouts no YouTube, que é bem mais Isso. fácil, né? Como plataforma, assim. Mas 100 mil inscritos não tem chance, só a partir de 1.000 inscritos. Então a gente vai comendo pelas Parabéns, beiradas aí Ari. devagarinho, né? Parabéns, parabéns para você, pro Fábio, que eu também gosto muito. Fábio é genial, E Fábio é genial. parabéns por vocês abrirem o espaço e já começar a multiplicar as células. E eu, Então, muito assim, obrigada. agradeço muito, muito mesmo, né, por você ter aceito, pelo pessoal ter abraçado aí. Ah, essa semana deve ser a Eu vou primeira compartilhar o semana. link agora. Vou compartilhar o link agora em um monte de grupo. Vou falar aqui, gente, a primeira E, live com a Ari. e logo mais, né, daqui a algumas horas, o Luan vai estar disponibilizando também, porque aí ele vai pegar essa live, vai baixar Aham. e vai fazer o upload dela lá no Café com Queijo, no YouTube. E aí a gente é mais fácil de Legal, compartilhar até, legal. né? A gente pode fazer depois também os melhores momentos. Isso daí tem que ser quem manja de edição, né? Eu não manjo nada disso. É, Então tá bom, gente. Muito obrigada a todos vocês aqui do meu canal. Meu canal, a minha página, mais um programa que o Ari abriu espaço. Hoje eu estou participando. Na semana que vem vamos ter também a Yara, que também fez o curso com a gente, juntamente com o Fábio. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque a nossa conversa é assim, sobre política. É assim. Então, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Ari, mais uma vez, valeu, obrigada. Cris. Um beijo. Eu tô colocando um slogan aí, ó. É um abraço e um beijo do Café com Queijo, tá bom? Tchau, pessoal.